caramba, tinha mó tempão, mané, que eu não sabia o que era acordar depois de uma vitória do Fluminense, depois de uma vitória em clássico e depois de uma vitória jogando bem. Caramba, como é bom, né? Tinha perdido o gostinho de poder ter essa sensação, a sensação de esperança de dias melhores. Esperança que a gente possa ter alegrias em 2025. Afinal de contas, a nossa situação era muito bizarra. Parece que nós estamos ainda no 14º mês de 2024. Que essa chave tenha sido virada ontem. Depois do clássico contra o Vasco, o Fluminense venceu o Vasco por 2-1 de virada. Quem é que é o mesmo time da virada, hein, vascaínos? Vasco é o time da virada, né? É, eu vi ontem quem é o time da virada. Com gol do Thiago Silva e do Germancano, o Fluminense venceu por 2-1, jogando fora de casa. O mando de campo era do Vasco, o jogo foi em Brasília, né? E o seguinte, eu senti um misto ontem, eu acabei abrindo a live de madrugada, tá, pessoal? Teve uma queda de energia, o transformador explodiu aqui quase na porta da minha casa. Eu fiquei mais de 4 horas com uma fase só de energia. Então eu tinha luz no teto, tinha luz, né? E não tinha energia nas tomadas. Então o react foi interrompido, o pós-jogo eu fui abrir 1h da manhã. Pra quem não assistiu, o nosso pós-jogo tá no ar aí, tá? Mas eu senti, o que era normal, né? Uma boa parte da galera empolgada, assim como eu, não digo empolgado, mas feliz com a vitória, feliz de ver o Fluminense jogando bem, e tinha uma outra galerinha ainda, agora tá tudo bem, agora não vai mais cobrar ninguém, fora mano. Cara, você pode querer o fora mano, mas é sério que tu vai torcer contra o Fluminense pro mano poder sair? Cara, assim, desculpa, com todo o carinho mesmo do coração, tá? Não faço uma reflexão, bicho. Você tem que torcer pro Fluminense jogar bem e vencer jogos, independente de quem tá no comando. Eu fui um dos últimos a pedir aqui a saída do Diniz, porque eu queria que ele se recuperasse, que o Fluminense ganhasse jogos, jogasse bem e pudesse dar continuidade com ele. Ficar torcendo pro mano sair. Pra quê? Você é dinizista? Pra voltar o Diniz? Não vai voltar, irmão. Chance zero, já dei o papo aqui. Não é porque eu não quero, não. É porque internamente o Fluminense entende que, assim, ele saiu de uma forma ruim, ficaram decepcionados, a relação, ela tá temporariamente, não é que ninguém tem ódio do Diniz, muito pelo contrário, ele é muito amado por todo mundo no Fluminense, mas a relação ficou estremecida. O Diniz vai voltar a treinar o Fluminense um dia, eu tenho certeza absoluta, como eu vou morrer, que um dia o Diniz voltará ao Fluminense. Mas não agora. Não nesse momento. Então, se você, dinizista, quer torcer contra o Fluminense pro mano cair e ele voltar, esquece. A chance disso acontecer é zero. A maior chance de acontecer é o mano cair e vir um técnico pior do que ele. Porque a gente sabe como é o gosto do Mário pra treinador. Então, pô, cara, não faz isso não. Curte a vitória. Pô, tem um camarada meu aqui, membro do canal, que eu não vou citar o nome porque a ideia não é expô-lo. Porra, mas ele veio na coletiva, agora acabou então, não vai reclamar mais do Mano e do Mário. Eu falei, que isso, filhão? A gente tá na live pós-jogo, onde a gente analisa o que aconteceu no jogo. E no jogo, o Fluminense amassou o Vasco, venceu a partida e era pra ter vencido de goleada, inclusive. Aí você não vai comemorar, peraí, irmão. Isso aqui não é canal de hater, isso aqui não é canal de oposição, isso aqui é canal de torcedor do Fluminense. Onde depois de uma vitória a gente vai comemorar, vai analisar os pontos fortes, os pontos fracos. E depois a gente continua falando sobre o resto. Pô, pera aí, galera. Tem um pessoal aí perdendo a noção, tá? Vamos com calma. Jogo a jogo. Ainda estamos vivos pela classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Só que a gente precisa vencer o Flamengo. O Flamengo, que pra mim hoje é o melhor time do Campeonato Carioca, é líder, né? Mas não é só por causa da posição na tabela, não. O Flamengo realmente tá muito bem e vai ser um jogo dificílimo no Maracanã. Felipe Luiz, pra mim, hoje, pegando esse recorte curtinho de 37 dias que nós temos em 2025, desconta as férias. Então, assim, esse recorte curto aí de 3 a 4 semanas... Pra mim, o Felipe Luiz hoje faz o melhor trabalho entre os técnicos do Brasil, tá? Eu tava até falando hoje de manhã com o Paparazzo Rubro Negro. Alô, Paparazzo, aquele abraço.
Estava trocando mensagem no WhatsApp. Ele ainda brincou, né? Ele falou comigo, você não é daqueles que vai pedir o Felipe Luiz na seleção brasileira, não, né? Eu falei, não, com certeza não. Eu quero o Felipe Luiz na Europa. Que algum clube europeu possa vir o mais rapidamente possível e levar o Felipe Luiz embora. Porque, cara, se ele ficar, eu acho que vai dar muito trabalho, tá? É contra esse Flamengo que a gente vai jogar. Por outro lado, o Fluminense foi o único time que venceu o Felipe Luiz desde quando ele assumiu o comando técnico do Flamengo. Então, meu irmão, Fla-Flu, tudo pode acontecer. Mas eu separei aqui, de trás pra frente, da defesa pro ataque, alguns pontos positivos que, na minha visão, fazem o torcedor do Fluminense ter a esperança, e é por isso que eu botei aqui o verde. Eu troquei o vermelho, eu troquei o red flag, sinal de alerta estava super ligado aqui, eu troquei o red flag pelo verde da esperança. Porque eu acho que esses motivos que eu vou citar aqui para vocês dão esperanças pra gente que o Fluminense possa, sim, por que não, vencer o Flamengo no sábado. Eu falei domingo não, né? Sábado, o jogo é sábado, 4h30 da tarde, 4 ou 4h30. Acho que é 4h30. Possa vencer o Flamengo no sábado e ficar mais vivo do que nunca pela busca da vaga na semifinal do estadual, que é obrigação, né? Não é favor nenhum, tá? O Fluminense se classificar para a semifinal não é favor nenhum. É obrigação, que isso aqui fique muito claro, ok? Queria começar pelo Guga. O Guga, ele é aquele jogador que Samuel Xavier vai mal, a gente fala, Samuel Xavier tem que sair, tem que botar o Guga. Aí o treinador que estiver lá coloca o Guga e o Guga faz uma partida horrível. Aí volta o Samuel Xavier, aí faz 2, 3 partidas ruins, a gente fala, Guga tem que receber oportunidade. Aí o Guga recebe a oportunidade, faz uma partida pior do que a do Samuel Xavier. A lateral direita do Fluminense, o melhor é sempre aquele que tá de fora, né? Pois é, exceto em jogos grandes. É impressionante como o Guguinha, muito carinhosamente, assim eu o chamo, cresce em jogos importantes. Já foi em final de estadual, já foi em semifinal de Libertadores, é em clássico. O Guga fez uma grande partida ontem, na minha opinião. Jogou demais, não vinha jogando bem, tinha feito partidas desastrosas nas partidas que ele jogou. Chegou a jogar com o Marcão, depois com o Mano. E ontem eu acho que o Guga fez uma grande partida, nos dando a esperança dele ter uma sequência, que ele também não tem uma sequência. Precisamos falar disso. O Guga não tem sequência. Ele só entra em furada. Eu não lembro do Guga ter jogado 5 jogos seguidos com a camisa do Fluminense. Não lembro mesmo. Não lembro. Tá? Posso estar equivocado, mas eu não lembro. Então, assim, eu espero que ele tenha agora uma sequência. O Samuel Xavier tá lesionado. Não sei qual é a gravidade da lesão dele. Mas eu espero muito que o Guga possa ter uma sequência e continuar com atuações como ele teve ontem contra o Vasco. O outro fator importante, eu cheguei a dar nota 0 para esse atleta aqui na live pós-jogo ontem. Posso ter exagerado? Posso. Posso ter sido emocionado? Posso. Mas o Gabriel Fuentes, para mim, e quero deixar claro aqui, tá? Apesar do Mano ter falado na coletiva que o erro foi do Thiago Santos, eu discordo veementemente. E aí fico até preocupado com a visão do nosso treinador sobre futebol, tá? Se ele acha que o erro no gol do Vasco foi do Thiago Santos, eu me preocupo. E sei que muita gente aqui assistindo esse vídeo vai falar, foi do Thiago Santos sim. Não foi. O Gabriel Fuentes é jogador profissional de futebol. Ele, quando recebe aquela bola do Thiago Santos, ele não tem a pressão do jogador do Vasco ainda. Ele domina errado. Ah, porque ele tem que ajeitar o corpo. Não interessa. Ele é jogador de futebol profissional. Ele tem que ter recurso para dominar aquela bola e não entregar a bola pro adversário do jeito que ele entregou. Faltou recurso técnico pro Gabriel Fuentes. Para mim, erro dele. Tá? Mas eu vejo um ponto positivo. Depois de errar aquele lance com 1 minuto de jogo que originou o gol do Vasco, ele se recuperou emocionalmente. Ele ficou abalado no início ali, deu um cruzamento bizonho logo depois. Eu falei, cara, olha isso. Olha que bizarro. Ele cometeu 2 erros logo depois daquela entregada no gol do Vasco, mas depois ele se recuperou emocionalmente. Ele não se abateu. Então o que dá pra perceber é que o Fuentes, ele não é amarelão. Ele não amarelou. Inclusive participou do gol, o segundo gol da virada, né? A finalização foi dele, uma finalização meio que de primeira ali, né? A bola veio, ele soltou-lhe o canudo, o Cano interceptou no meio do caminho, desviou a bola, porque eu acho que o Léo Grama ia pegar aquela bola ali.
mas ele se recuperou emocionalmente, não arregou. Isso eu acho muito importante pro jogador de futebol, tá? A cabeça, a confiança. Então o Fuentes é melhor do que o René, é ele que tem que ser o titular. E vamos torcer pra ele não dar mais nenhuma paçocada como ele deu ontem, porque pra mim foi paçocada. Boa partida do Martinelli. Eu fico impressionado como ainda tem torcedor do Fluminense que persegue o menino Marte. Porra, galera. Martinelli é bola. Martinelli fez um grande jogo ontem. Não entendo porque que a galera pega no pé, não tem confiança, acha o Martinelli ruim. O Martinelli fez grandiosíssimas partidas vestindo a nossa camisa. Final da Libertadores, no Mundial de Clubes, na semifinal. Porra, fez grandes jogos vestindo a nossa camisa. Ontem não foi um grande jogo, mas foi uma boa partida do Martinelli. Mostrando que sim, ele pode ser titular da equipe do Fluminense, tá? Queria fazer aqui, abrir uma aspas pro Facundo Bernal, que entrou muito bem também. Talvez ontem tenha sido, pra mim, a melhor partida do Facundo Bernal com a nossa camisa, tá? Eu não vi em jogos anteriores o Bernal jogar tão bem quanto ele jogou depois que ele entrou ontem. Então os volantes ali ontem, pra mim, foram muito bem. Assim como o Hércules. Botei aqui, ó, no meu caderninho, o Hércules. Pra mim, o Hércules fez a melhor partida com a camisa do Fluminense ontem. Começou meio inseguro, errando alguns passes bobos, mas depois cresceu de produção, se impôs no meio-campo. Impressionante a imposição do Hércules no meio-campo do Fluminense. Pra mim, foi a melhor partida. Foi a partida que ele mais se aproximou daquele Hércules do Fortaleza. Tá? Ares dispensa comentário, né? Ares monstro, gigantesco, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, jogando em tudo que é lugar, ponta direita, ponta esquerda, meio-campo, absurdo. O Ares é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e essa renovação com ele foi um presente pro Fluminense, um presente para ele também, de poder continuar vestindo a nossa camisa. É um casamento que ainda vai nos dar muitas alegrias. Riquelme e Felipe é a realidade, tá? Eu acho que o Riquelme, ele não é mais um projeto de jogador. O Riquelme é realidade. A gente só tem que ficar atento a uma coisa, na minha humilde opinião. A gente não pode jogar no Riquelme a responsabilidade do Fluminense vencer jogos. Entendeu? Ele não pode, na minha opinião, ainda ter a responsabilidade de ser o cara do time. Não. O Fluminense tem que estar azeitado, o time azeitadinho, e ele entrar ali e fazer parte do processo. Não pode fazer com ele o que foi feito com o Cauã Elias ano passado. Ó, a responsabilidade dos gols é sua, vai lá e salva o Fluminense da Série B. Não. Agora, se o Riquelme entrar num time azeitadinho, cara, esse moleque é a realidade, vai nos dar muitas alegrias. Canóbio, falei ontem na live pós-jogo, vou acelerar para não ficar um vídeo muito longo, do Canóbio, que está me decepcionando o Canóbio como atacante. Mas, por outro lado, o Canóbio não tá fazendo gol, não tá dando assistência. Ele ia meter um golaço ontem absurdo, tá? Ele recuperou uma bola dentro da grande área do Vasco. Ele é muito intenso, impressionante a disposição física que tem o nosso querido Canidia uruguaio. Como ele corre, como ele marca, como ele se movimenta, a cabeleira dele fica balançando, ele corre muito, se movimenta muito. Ele é muito disciplinado taticamente, ele ajuda muito taticamente, muito, muito, muito. E é por isso que eu quero destacar o nome dele aqui. Tá faltando gol, tá faltando assistência sim, mas ontem ele ia metendo um golaço. Ele aperta a saída de bola do Vasco, recupera a bola do zagueiro do Vasco dentro da grande área, dá um tapa pro lado e dá uma chapada no ângulo. O zagueiro do Vasco tira de cabeça uma bola que tinha endereço certo. Vai sair o gol do Canóbio. Vai sair o gol do Canóbio. E o Germancano voltou, bicho. O Germancano voltou e, se me permita, não sei... Ah, não vai funcionar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu consigo colocar através do clique, que meu Stream Deck tá desligado aqui. Eu acho que vai. Ele voltou. Vamos, porra! Faz ele aí! É o melhor início de temporada. É o melhor início de temporada do Germancano vestindo a camisa do Fluminense. Você sabia disso? O Cano sempre começa as temporadas mal. Ele engrena depois. Ele nunca foi de iniciar a Taça Guanabara fazendo muitos gols. Dessa vez, é o melhor início de temporada do Germancano. São 4 jogos, 4 gols. Cara, ai meu Deus do céu. Será que ele voltou, bicho? Será que ele voltou? Será que aquele Cano voltou 40 gols no ano? Será? Nossa senhora. Se ele tiver voltado, o Fluminense vai brigar em cima, tá? Porque não tem como você ter um centroavante desse nível fazendo a quantidade de gols que ele fez em 22 e 23 e você não disputar nada, né? Eu ainda continuo o pezinho no chão
Eu continuo pezinho no chão em relação ao Cano ainda. Acho que não pode ser colocado nele toda a responsabilidade de gols no Fluminense. Acho que o Fluminense tem que trazer um centroavante com camisa 9 obrigatoriamente. Mas, cara, eu dei a informação ontem aqui no pós-jogo o seguinte. Informação não é achismo, não é opinião. O Germancano está com a sua melhor forma física desde quando chegou ao clube. Desde quando ele chegou ao Fluminense em 2022, ele nunca teve tão bem fisicamente quanto ele está agora. Percentual de gordura baixíssimo, níveis de velocidade, explosão, massa muscular, percentual de gordura baixíssimo. Tá voando fisicamente o Germancano. Voando. Por isso que ele tá correndo, tá se movimentando, sem dores, sem lesão. Olha, promete, hein? Promete, tá? Então assim, pessoal, primeiro bom jogo do Fluminense na temporada. Dá pra falar grande jogo? Dá. Partida espetacular? Não. Pecamos muito ainda, erramos muito no último passe. Jogadores com toques preciosos ali. Preciosos que eu falo com aquela preciosidade ali na hora de fazer o gol, que é dar um toquinho, o Arias tentou de cobertura e tal. Tem que ser mais simples, tem que matar o adversário, tem que fazer gol, tem que golear. Precisa melhorar nesse aspecto ainda da finalização. A gente ainda tem problemas para fazer gols. Fizemos 2 ontem, foi suficiente para vencer o Vasco. Mas todos esses motivos que eu citei aqui para vocês me dão esperança que o Fluminense possa fazer um grande jogo contra o Flamengo. E por que não vencer os caras? Afinal de contas, completa para mim aí, vai. Ganhar Fla-Flu é isso aí. É normal. Sábado temos mais um encontro. E o Dezão estará no Maracanã. Tirei o chinelinho. Vou estar no Maracanã presente lá. Setor Sul, acesso 111, 112. Conto com a tua presença lá também. Beleza? Vou ficando por aqui que o vídeo já tá gigantesco. Daqui a pouco vira live. É isso, galera. Tamo junto. Saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje, amanhã, depois de amanhã. E sempre até a próxima. Valeu!